Você já viu a apuração das eleições dos Estados Unidos? Quando a gente começa a acompanhar a contagem de votos do colégio eleitoral, tem lá os estados azuis, os estados vermelhos e os que eles chamam de swing states, que se a gente fosse traduzir, poderíamos dizer estados pendulares. A lógica é bastante simples, eles mudam de lado a cada eleição. Uma hora os democratas vencem, uma hora são os republicanos. Não fosse isso, teríamos sempre o mesmo partido vencendo as eleições. No Brasil, como sabemos, não há colégio eleitoral. Então, o que importa são os eleitores que vão alternando a preferência ao longo do tempo, certo? Eleitores pendulares, vamos chamar assim, que uma hora votam no candidato A, para depois votar no candidato B, mesmo se eles são de campos ideológicos opostos. Assim, houve pessoas que votaram em Lula ou em Dilma e que acabaram optando por Bolsonaro em 2018, do mesmo modo que haverá eleitores de Bolsonaro que votarão em Lula nesse ano. Para esse grupo, a questão central não é a ideologia do candidato, mas o que ele representa, qual o futuro ele promete. E se em 2018 a rejeição ao petismo era o que comandava o voto, agora é a vez de Bolsonaro enfrentar uma rejeição alta. De todo modo, para além desse eleitorado pendular, digamos assim, há o eleitor cativo, aquele que vota na esquerda ou direita e não muda a cada eleição, mas sim busca um candidato que melhor represente sua visão de mundo. É o caso, por exemplo, do ex-malufista, que votou no PSDB contra o PT durante anos e que escolheu Bolsonaro em 2018 como porta-voz de seus anseios. Até aí tudo certo, né? Depende. A realidade é que o Brasil está dividido como nunca, em uma situação que se assemelha ao que ocorre em outros países. As disputas eleitorais acabaram se tornando uma permanente rivalidade entre grupos. Nesse episódio, a gente avalia um pouco da história nacional para, no fim, pensar nosso futuro partindo desse contexto de exacerbação da rivalidade. Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Em 2002, Lula foi eleito com mais de 60% dos votos, perdendo apenas em Alagoas. O petismo ali se impunha como uma preferência nacional com ampla vantagem. Ao fim de seu mandato, seus altos índices de popularidade tornavam o partido uma força difícil de vencer. Mas tal vantagem foi se dissolvendo até que em 2014 Dilma Rousseff foi eleita com apenas 51,64% dos votos. A menor diferença percentual entre todos os candidatos a presidente da história republicana brasileira. Se bem que, sejamos sinceros, é até complicado fazer essa comparação. Não apenas porque o número de eleitores aumentou muito, como também porque a lisura do processo e a forma de eleição foi sendo alterada com o tempo. Por exemplo, entre a proclamação da República e o golpe de 1930, eram poucos os eleitores aptos a votar. E teve candidato que recebeu, inclusive, mais de 90% dos votos. Algo impensável hoje em dia, não é? Além disso, aquele período é marcado por uma série de fraudes, irregularidades, conchavos, manipulações que tornavam a democracia brasileira uma espécie de fantasia. Por outro lado, depois da queda de Getúlio, tivemos um breve intervalo democrático entre a eleição de Eurico Gaspar Dutra, em 1945, e o golpe de 64. Nesse período, os presidentes eram eleitos em turno único, o que tornou possível, por exemplo, a vitória de Juscelino Kubitschek, que recebeu só 35% dos votos aproximadamente. Um presidente eleito com cerca de 1/3 do eleitorado. Já pensou? Pois uma votação apertada em um ambiente conturbado é receita para a instabilidade. Não custa lembrar que JK quase sofreu um golpe logo depois de eleito. Do mesmo modo, a eleição de 2014 suscitou por parte da oposição uma série de questionamentos sobre o processo eleitoral, o que inclui até a ação dos tucanos levantando a hipótese de fraude eleitoral naquele ano. No entanto, a auditoria feita pelo próprio PSDB reconheceu depois que não houve adulteração de votos, que a história da possível fraude era, portanto, mentirosa. Mesmo assim, tal atitude demonstra como estava o ambiente político em 2014. Um ambiente hostil à vencedora,
que, somado a outras razões, como a economia com problemas, as denúncias da Lava Jato, a eleição de Eduardo Cunha para a presidência da Câmara, levaria à queda da presidente anos mais tarde, como a gente bem sabe. A oposição que Dilma enfrentou de cara já era grande. Não houve aquele período de lua de mel, como se costuma dizer. Ali já era bastante evidente o antipetismo, que acabaria sendo a marca da eleição de 2018, como sabemos. Bolsonaro foi eleito porque conseguiu encarnar essa sensação do eleitorado, conquistando votos também da fatia mais conservadora da população, que votava no PSDB por falta de um porta-voz para seus anseios. Pois bem, esse eleitorado mais cativo e aquele que ainda segue detestando o PT são os que pretendem votar em Bolsonaro em outubro. Para manter essa fatia é que Bolsonaro segue com seu discurso que traz aspectos já bastante conhecidos. A questão religiosa, a questão das armas, o medo comunista e por aí vai. Só que não para por aí. Bolsonaro reforçou a ideia de possível fraude caso o resultado não lhe seja favorável. Uma parcela razoável da sociedade não compra esse discurso. Não são poucos os que pretendem votar em Lula para tirar a faixa presidencial de Bolsonaro antes de qualquer coisa. Porém, há os que compram. E talvez resida aí a maior diferença entre a eleição de 2022, que se avizinha, e a eleição de 2014. Aécio Neves podia alegar que houve fraude na eleição, como chegou a fazer, mas isso não resultou em nada além de um processo movido pelo PSDB, que depois acabaria reconhecendo a inexistência de fraude das urnas, como já dito. Naquela ocasião, tudo transcorreu dentro da normalidade, não houve radicalização. Dessa vez, há temores sobre como será o período pós-eleitoral. Será que veremos algo parecido com o que houve após a derrota de Trump nos Estados Unidos? Ou ainda, qual o papel das Forças Armadas nisso tudo? Tais dúvidas estão fazendo com que a sociedade reaja de algumas formas. As cartas em defesa da democracia, assinadas por várias pessoas e entidades, e o discurso duro de Alexandre de Moraes em sua posse no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, são exemplos dessa reação. Porém, mesmo que o discurso bolsonarista de fraude em caso de derrota não prospere, e mesmo que toda a transição se dê como esperado, com princípios republicanos e respeito à democracia, cabe a nós questionar como ficará o Brasil depois dessa eleição. Isso porque a realidade é que haverá um país para ser governado no dia seguinte à votação e depois da posse do eleito, seja ele quem for. E a divisão que estamos assistindo em nossa sociedade, de forma mais exacerbada desde 2014, não contribui para tal construção. A democracia prevê sim um governo e uma oposição. Aliás, mais até do que isso, ela protege a minoria. E os últimos anos impuseram desafios aos governantes, ao país e às instituições que precisarão ser corrigidos pelo futuro presidente. A democracia e a ideia de país que temos estão sendo testadas como nunca, e é preciso ter tranquilidade, pacificação para se construir qualquer coisa. Lula, quando foi eleito em 2002, ou FHC na década de 90, encontraram um ambiente em que sim, havia oposição, mas não havia esse sentimento de ódio que estamos assistindo. Lula, aliás, chegou a prometer em 94 que faria uma oposição moderada. Nada muito distinto dos discursos dos tucanos derrotados por petistas nos anos 2000. É isso que se espera em regimes democráticos. Respeito pelo resultado e estabilidade. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo episódio.